O castigo virá. Você está preparado? Aparição de Nossa Senhora em Medjugorje. Vou relatar aqui apenas um resumo perante a grandeza de conteúdo a respeito destes acontecimentos. Nossa Senhora de Medjugorje, também conhecida como Rainha da Paz, em 24 de junho de 1981, Nossa Senhora realizou suas primeiras aparições a 6 jovens. A palavra Medjugorje significa no meio dos montes, uma vila situada na região da ex-Iugoslávia, na Bósnia, perto da fronteira com a Croácia, com seus habitantes croatas católicos. Mas antes de começar a relatar, peço que se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações e que assim possa também alcançar outras pessoas este conteúdo. Curta e compartilhe o amor de Maria. Em 24 de junho de 1981, em torno das 18 horas, horário local, Nossa Senhora apareceu a 6 jovens. Apresentou-se como Rainha da Paz, dizendo que fazia ao mundo o último derradeiro apelo à conversão. São as mais intensas e ricas em sinais e prodígios na história da humanidade. Segundo os videntes, a Mãe de Deus tem aparência de 20 anos, cabelos longos e escuros, olhos azuis, face rosada, uma belíssima jovem. Usa normalmente um vestido cinza azulado e véu branco. Sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas e tem aos pés apoiadas em uma nuvem que não toca o chão. No início das aparições, os habitantes de Medjugorje, inclusive o padre, viram Nossa Senhora. A primeira vez quando rezavam o rosário na igreja, depois quando ela apareceu no alto do monte da cruz Križeva, e lá permaneceu por 35 minutos. Sinais no sol, na lua e nas estrelas são confirmados por quase todos os peregrinos que vão até lá. Milhares de curas milagrosas estão documentados no escritório paroquial. As curas espirituais somam milhões. As autoridades iugoslavas procuraram reprimir os acontecimentos. 2 agentes do governo, quando procuravam afastar os jovens de uma aparição, viram sinais extraordinários e, espantadas, mudaram-se para a região distante dali. Tentaram fazer os jovens passar por loucos, mas ao término dos exames investigatórios de sanidade, a médica afirmou: loucos são aqueles que os trouxeram aqui. Prenderam o vigário, porém as fechaduras das celas em que era colocado não fechavam. As luzes em sua cela ligavam sozinhas. Os policiais, muitas vezes, ao desligarem os interruptores, as lâmpadas permaneciam ou voltavam a ligar. Este e outros fatos produziram muitas conversões. Documentos entregue a Miriana por Nossa Senhora, em que constam os 10 segredos e que só ela consegue ler, foi examinado por cientistas que afirmam ser a sua composição de origem desconhecida na face da Terra. Físicas nucleares também foram a Medjugorje, e seus sofisticados aparelhos de medir energia radioativa acusarem uma taxa tão elevada na hora da aparição que, se fosse radioatividade nuclear, seria mortal para todos. Eles também expressaram, até em livros, suas convicções favoráveis ao que ocorre em Medjugorje. As pesquisas científicas incluíram a doença, a mentira e a manipulação com base das manifestações de Nossa Senhora aos jovens. O parecer unânime dos especialistas é que os jovens são pessoas normais. A Virgem Santíssima, ao confiar os videntes 10 segredos, aprovou o nome do Padre Peter, que deverá divulgá-los 3 dias antes de ocorrer. O primeiro deles é muito doloroso e diz respeito a uma determinada região no mundo que será totalmente devastada. O terceiro segredo será um grande sinal visível, palpável e permanente a ser deixado na colina das aparições. Os jovens já o contemplaram em visão e sabem a data em que será deixado. Depois dele, os incrédulos sentirão um grande sofrimento interior e um terrível remorso. Eles acreditarão, mas não haverá mais tempo para a conversão.
Vejam, meus irmãos, a conversão é um processo diário, é um trabalho espiritual dia após dia. Então, nessa época, não haverá mais tempo para isso. Após a realização do 10º segredo, o poder de Satanás será destruído e um novo Pentecoste marcará o início de um novo tempo. E uma das aparições de Nossa Senhora, ela fala: queridos filhos, hoje eu convido vocês a se prepararem para a vinda de Jesus. De modo especial, preparem seus corações, que a Santa Confissão seja para vocês o primeiro ato de conversão. Então, queridos filhos, dedicam-se pela santidade, que a sua conversão e decisão pela santidade comece hoje e não amanhã. Filhinhos, eu chamo todos vocês para o caminho da salvação e desejo mostrar-lhes a estrada para o paraíso. Por isso, filhinhos, sejam meus e decidam-se comigo pela santidade. Filhinhos, aceite a oração com seriedade e rezem, rezem e rezem. Padre Tomislau, um dos sacerdotes que acompanharam os videntes, diz o seguinte: numa aparição que durou cerca de 7 ou 8 minutos, Nossa Senhora mostrou a Miriana pela primeira vez em 25 de outubro de 1985 como uma espécie de filme, o estado desolador em que o mundo se encontrará por ocasião da realização do primeiro segredo. Foi dito depois que se tratava de uma região do mundo. Miriana, presenciando aquelas cenas, chorou e perguntou a Nossa Senhora: como é que isso acontecerá tão depressa? Respondeu Nossa Senhora: porque há muito pecado no mundo. Que fazer, que fazer? A senhora não nos ajuda? Perguntou Miriana. Lembrai-vos de que eu vos amo, sou a mãe e estou aqui por isso. Não deveis temer porque eu estou presente, respondeu nossa mãe. Miriana saiu agitada daquela visão e concluiu: devemos tomar a sério as advertências de Nossa Senhora. Este é o tempo da graça e da conversão. Ouçamos o apelo constante da boa mãe. Virá depois o tempo da purificação, com o aparecimento do sinal visível prometido por Nossa Senhora. O mundo saberá com certeza que Deus existe, mas será demasiadamente tarde para se converter. O encontro com a realidade celeste trará grande dor aos que não tiverem aproveitado os avisos para se converter, ao passo que todos aqueles que tiverem aberto a Deus o próprio coração durante o tempo do chamado experimentarão um grande júbilo. Ainda sobre os 10 segredos, declara o padre francês René Laurentin, um dos grandes teólogos e mariólogos do mundo. Os segredos têm uma função própria. Eles demonstram a urgência da conversão. Seu argumento geral é conhecido: o mundo abandonou-se tranquilamente ao pecado. Escolher viver alegremente, livremente, sem Deus, sem fé e sem lei. Os 10 segredos anunciam a autodestruição de um mundo que se arrumou com seu frenético desbaratamento. O anúncio das ameaças que pairam sobre o mundo surge, portanto, de forma bastante evidente. Muito relaciona com os pecados. Uma situação grave motivou a visita de Nossa Senhora a Medjugorje. O mundo entregou-se despreocupadamente ao pecado, preparando assim a sua destruição. São catástrofes que, em parte, parecem inevitáveis. O mundo, como qualquer organismo bem estruturado, sofre consequências de seus erros. Enfim, como consequência de erros que a humanidade se recusa a corrigir, parece que caminhamos inexoravelmente para um fim previsto. A visita ao céu, purgatório e inferno. Descreve a vidente Visca. A Santíssima Virgem nos apareceu e nos disse: eu vos conduzo ao céu. Pegou-me pela mão direita e pegou Diaco pela mão esquerda e nos levou. No céu vimos um grande espaço sem horizonte e uma luz que não existe sobre a terra. Homens e mulheres se moviam com vestes de cores diferentes, cinza, amarelo, rosa, cantavam e riam cheios de grande alegria. Sobre ele víamos anjos voando. A Virgem nos disse: vede como aqueles que encontram o céu vivem uma alegria maravilhosa. Depois fomos ao purgatório, que é um lugar onde não se veem as pessoas. Parece uma neblina, tudo é de cor cinza,
entendemos que aqueles que se encontram lá sofrem. A Virgem nos disse, é necessário rezar por eles. Em seguida, fomos ao inferno. Lá ao centro existe um grande fogo. Os condenados caem nesse fogo. Depois saem desfigurados como animais monstruosos e ferozes. Quanto mais se afundam neste fogo, mais blasfemam e gritam desesperados e se revoltam contra Deus. Aqueles que vivem em estado de pecado grave nesta terra vivem já o inferno, e nos disse a Virgem. Depois da morte, este inferno continua. Vão para o inferno aqueles que decidem ir. A Virgem nos disse ainda: existem homens sobre a terra que pensam que a morte seja o fim de tudo, que depois não existe mais nada. É um grande erro. A morte não passa de uma passagem. Depois a vida continua. É necessário preparar a passagem para a vida. Já em outra ocasião, quando Nossa Senhora mostrava o inferno a uma das videntes, Marija, ela viu que uma bela jovem que morreu em pecado grave, chegando ao inferno, transformou-se em animal horrível, monstruoso, todo deformado devido ao pecado. Viu também Satanás, com uma face negra, horrorosa, cabelos longos, desgrenhados e sujos, olhos em brasa, com aspectos horrendos e repelentes. Com essa visão, Nossa Senhora quis chamar a atenção de todos de que existe outra vida, onde são primados os bons e castigados os maus. O pecado deforma a imagem de Deus na alma e a conversão lhe devolve toda a beleza. Ela adverte que a única coisa que devemos levar para a vida no céu é a santidade. Nos primeiros dias das aparições, o pároco de Medjugorje, Padre Ioso, estava com dúvidas em relação à autenticidade das manifestações. Quando estava na igreja rezando, pedindo a Deus que lhe mostrasse a verdade, eis, conta ele, de repente ouvi uma voz que me disse: vai e protege os meninos. Saí imediatamente quando abri a porta da igreja e encontrei os videntes que me disseram: a polícia nos segue. Então levei-os para a casa paroquial e os escondi num quarto, chaveando a porta. Lá Nossa Senhora lhes apareceu e disse: não tenhas medo, tereis a força de suportar qualquer coisa. Padre Ioso tornou-se grande defensor e divulgador, um verdadeiro apóstolo de Medjugorje. Em uma audiência com o bispo de Pescara, na Itália, perguntou ao Papa João Paulo II como deveria se portar com os fiéis que iam a Medjugorje. O Papa respondeu: o que fazem o povo lá? Rezam, se confessam e faz penitência. Finalizou o Papa: então deixe que o povo vá. O bispo da Coreia, almoçando com o Papa e Dom Ângelo Vim, disse, dirigindo-se a ele: graças a vossa santidade, a Polônia pôde ser libertada do comunismo. O Papa respondeu: não por mérito meu. É obra da Virgem, como ela afirmou em Fátima e em Medjugorje. Em um encontro com o bispo em Lisa, afirmou o Papa: se eu não fosse Papa, já teria ido lá há muito tempo. O bispo do Novo México, Texas, Dom Patrick Flores, numa visita ao Papa, disse: santidade, muitos fiéis vão a Medjugorje, o que devo fazer? O Papa respondeu: deixe que o povo vá, lá se reza. Mas me convidam para ir com eles, finalizou o Papa: vá e rezem por mim. Sobre o bispo de Mostar, contrário aos fatos, disse o Papa em 1º de agosto de 1989: vós deveis respeitar o bispo do lugar, pois ele responderá diante do tribunal de Deus. Hoje o mundo está perdendo o sentido do sobrenatural e o povo vai procurá-lo e encontrar em Medjugorje, através da oração, penitência sacramental, jejum, está encontrando Deus em Medjugorje. O Papa Bento XVI e Medjugorje. Em 1986, quando o bispo de Mostar foi ao Vaticano para dizer ao cardeal Ratzinger, o responsável pela consagração para a doutrina da fé, órgão da Santa Sé, que avalia as aparições, de que Medjugorje não era verdadeira, e hoje o Papa Bento XVI não aceitou as suas simplistas considerações
e mandou a Conferência dos Bispos da Iugoslávia criar uma comissão de estudos, tirando desse bispo a competência de decidir sobre as aparições. Quando, em 1998, o bispo de Mostar voltou a fazer declarações contrárias a Medjugorje, o Vaticano emitiu uma nota datada de 26 de maio de 98, onde se lê: esta declaração deve ser considerada expressão pessoal do bispo de Mostar e de nenhum modo um juízo oficial e definitivo da Igreja. Pede Nossa Senhora. O que nos pede Nossa Senhora em Medjugorje? Que reze um rosário diariamente, participação das missas diariamente ou pelo menos aos domingos com comunhão, leitura diária de pequenos trechos da Bíblia vivenciando-as, ler Mateus 6, 24 a 34, jejuar quartas e sextas-feiras a pão e água com amor e oração, confissão mensal. Desejo que vocês amem a todos com meu amor, quer os bons, quer os maus. O amor aceita tudo, o que é duro e amargo por causa de Jesus, que é amor. Enfim, Nossa Senhora pede-nos que vivamos as suas mensagens, que as plantemos em nossos corações e que transmitamos aos outros, que leiamos diariamente as mensagens e a transformemos em vida. Amém.